Olá, esse é o nosso 11º vídeo da oficina de Luminotécnica, do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Olá vocês, é mais um prazer aqui estar com vocês nessa mais uma aula. Sejam todas e todas bem-vindas. Reforço mais uma vez, infelizmente a gente não está sozinho, mas é o tempo da gente se cuidar, é o tempo da gente ficar em casa e ficar longe desse vírus que está aí espalhado pelo mundo, né? Então a gente vai gravar esse vídeo para a aula de vocês e a gente espera que vocês efetivamente tenham um conhecimento sobre iluminação e já reforço mais uma vez, precisando de qualquer coisa ou qualquer dúvida, é só você mandar um WhatsApp que tanto eu ou o Haroldo a gente responde as dúvidas de vocês. Tudo bem? Bom, a aula de hoje eu vou falar um pouco sobre os direcionamentos de luz que tem dentro do teatro. Pensando que cada refletor ele é um sol, né? E a gente tem a possibilidade de brincar com posicionamentos desse sol ao redor do palco, é isso que a gente vai fazer. A gente vai mostrar para vocês como a posição da luz ao redor de mim, tá? Ela influencia na leitura do espectador. E cada direcionamento desse, a gente tem uma nomenclatura que eu vou falar isso também para vocês, tá bom? Eu vou pedir agora para que a gente apague a luz aqui, essa nossa luz de serviço, que está me iluminando, que retire o banner lá de trás também. Eu vou dar um blackout, vocês vão ficar no escuro um pouco, e aí vocês só vão ouvir a minha voz. E aí, a partir do momento que eu começar a falar, eu vou pedir algumas luzes para o Haroldo, que já está ali na mesa de luz operando para a gente, ele vai acender. Ok? Vamos lá? Por favor, apaguem as luzes, tirem o banner, por favor. Preparado, Haroldo? Massa. Vamos lá. Pode apagar. Bom, imagina que você está nessa penumbra, nesse escuro, nesse breu total. E que, de repente, você vai brincar de Deus e vai colocar um sol onde você quer. A principal posicionamento dos refletores dentro da área cênica, um dos primeiros que a gente costumou a ver, são os refletores que eles acendem à frente de você. Pode acender, Haroldo. Pode botar 100%. Ótimo. Esse refletor que a gente coloca na nossa frente, a gente chama ele de luz frontal ou luz geral. Para que ele serve? Para iluminar, deixar a pessoa vista para o espectador, seja ela que esteja na primeira fileira ou seja a pessoa que esteja na última fileira. Então ele vai fazer aquilo que a gente viu, que é revelar. Está aqui, está me iluminando, não traz muitas informações subjetivas, só traz informações objetivas de quem eu sou, como estou vestido, quais são os meus acessórios, óculos, camisa, o que está escrito na minha camisa. Isso serve muito para o espectador ler a cena, ok? Esse é o que as pessoas mais utilizam, que são as gerais. Ou, se você pegar mais de um refletor desse e for colocando vários, um de lado, o outro do outro, obedecendo uma distância entre eles para que fiquem todos numa mesma distância em relação ao centro, você vai preencher todo o espaço. Como aqui a gente está com espaço reduzido, é importante desse refletor somente preencher, somente me iluminar. Eu estou servindo de modelo. Não sei se vocês conseguem perceber, a minha imagem está completamente chapada, né? É como se eu fosse um papel colado ou pintado nesse fundo preto. Agora, só existe esse refletor no espaço? Não.
Não existe. Eu vou pedir para apagar novamente e eu vou acender um outro refletor. Agora a gente vai começar a brincar com essa luz dentro desse espaço. Vamos mover esse nosso Sol. Ele estava na nossa frente, agora a gente vai colocar ele como se ele estivesse a meio-dia, bem a pino. Pode acender, Haroldo. 100%. Tá vendo essa relação? Olha a quantidade de sombra que acontece em mim. Parece que eu estou meio achatado. É uma luz que está muito acima. A gente chama ela de luz a pino ou luz zenital. Tá vendo que aqui aparece muito o brilho nos meus ombros, meu nariz, testa, cabelo e toda a minha parte de olho, boca, abaixo do nariz, algumas coisas nas bochechas ficam todas sombreadas. E então agora a gente já começa a trabalhar com uma outra coisa. Não só mais com imagens objetivas do espaço. A gente começa a trabalhar agora com imagens subjetivas, ou seja, as interpretações que o espectador tem do que ele está vendo. Então, vou pedir para fazer uma troca bem rápida. A gente tinha a luz frontal, pode acender, Haroldo, e apagar essa daqui. Percebe a diferença? Estava com a mão na frente. Percebe a diferença? Vou pedir para mudar agora, para luz a pino ou zenital. Pode ir. Percebeu como muda um pouco a visão e a leitura da pessoa que está sendo iluminada na cena? Vou pedir para apagar de novo. Imagina agora essa luz, esse sol, indo lá para trás de mim. Pode acender, Haroldo. Qual a leitura que vocês têm? Mais uma vez, a gente tem uma leitura muito mais subjetiva do que objetiva. A gente está pensando o que a gente está vendo, mas efetivamente vocês não estão vendo muitas coisas, estão vendo somente esse brilho que está nas minhas costas e no meu corpo. De repente o meu rosto, a frente, ela pode estar um pouco mais escura. Essa luz que vem de trás, ela está trazendo para mim uma volumetria. O meu corpo está um pouco mais volumoso em relação à luz da frente. Ele traz mais acentuado os contornos do meu corpo, os contornos do meu braço, os contornos da minha cabeça. É uma luz que a gente trabalha muito para duas coisas. Uma, para dar essa tridimensionalidade na pessoa, esse volume, né, no objeto que você está iluminando, seja ele um cenário ou um ator, ou você dar uma tridimensionalidade no espaço. Porque da mesma forma como a luz que a gente estava na frontal, se a gente espalhar ela por muitas luzes na frente, a gente vai ter uma luz geral, essa que está vindo de trás, ela também, se a gente espalhar ela, vários refletores em vários lugares, de uma forma equidistante entre eles em relação ao centro, a gente vai ter uma contraluz. Essa contraluz ela pode dar essa tridimensionalidade, além de auxiliar no clima da peça. Porque se eu coloco uma gelatina nessa contraluz, todo o meu ambiente se torna dessa cor. Como, por exemplo, eu posso colocar uma gelatina azul aqui atrás e tudo vai ser azul, e aí esse azul vai trabalhar muito do que você quer. Ou eu posso colocar uma gelatina âmbar e tudo se torna mais quente, um ambiente mais quente. Quer ver agora a diferença entre a frontal e a lateral? Vou trocar ela de forma muito rápida. Pode ir, Haroldo. Agora, se eu uno as duas luzes, pode acender um pouco mais, pode acender a de trás também. Perceba que agora o meu corpo está com volume. Eu não estou mais colado no fundo. Eu tenho agora uma tridimensionalidade no meu corpo, que é justamente essa contraluz que está trabalhando. Então, toda vez, e aí vai uma dica, toda vez que você tiver uma luz frontal dentro de um espaço, coloque também uma contraluz, coloque uma luz atrás para dar esse volume, você vai ganhar muito na visão, na visualidade
do espetáculo, ou visualidade da cena, ou visualidade até mesmo de um momento que você quer fotografar, se é dentro de um estúdio ou outra coisa assim. Então, nunca esqueça, luz frontal traz a visibilidade, luz de contra traz essa volumetria e traz essa tridimensionalidade. Vou apagar novamente as luzes. Pode apagar, Haroldo. Bom, a gente trabalhou agora essa coisa de frente, como se o sol estivesse nascendo e se pondo. Agora, vamos trabalhar com essas lateralidades também, porque no espaço a gente também pode trabalhar com as partes laterais. Pode acender, Haroldo. Então, percebe agora que eu tenho as luzes vindo mais nessa direção, e isso me traz um sombreamento desse meu lado do corpo. Mais uma vez, a gente trabalha com a subjetividade do que a gente está vendo. E aí eu pergunto para vocês, que sensação você tem ao me ver, obviamente na tela desse computador ou na tela desse seu celular, com essa luz vindo da lateral? E eu não estou olhando para ela, porque senão eu estaria numa luz frontal para mim. A grande questão que eu quero é que vocês percebam qual a influência dessa sombra em relação à minha leitura e à visão que vocês têm da pessoa que está sendo iluminada. E ela é muito diferente, como por exemplo, se eu pedir para apagar essa, pode apagar, Haroldo, e pedir agora para acender a luz oposta do outro lado. Faz alguma diferença? Se eu tenho as sombras vindo da minha esquerda para a minha direita, ou da minha direita para a minha esquerda? Vou pedir para trocar. E aí façam as suas conclusões. Pode trocar, Haroldo. Tirou essa. Troca de novo. Tudo vai depender do que você quer dentro da cena. Se você quer um sombreado mais nessa parte lateral, com uma sombra seguindo até um outro personagem, você trabalha para cá. Ou a gente pode até brincar também, a gente pode ir além. Você quer que essa parte sentimental sua, que é da parte esquerda, onde está o coração, esteja mais sombrio, você pode usar para cá. Tudo pode. O que vai dar limite para você é a sua imaginação e as suas referências do que você tem nessa relação de luz e sombra e as imagens na sua vida. Mas existe uma outra coisa. Se a gente acender as duas luzes, como é que vai ficar? Vocês estão me vendo também agora por completo, não é? Talvez tenha uma sombra aqui no meio da minha testa. Se eu fizer um pouco mais para cá, para frente, ela vai ficar mais acentuada. Mas se eu estou mais para cá, talvez tenha uma sombrinha pequenininha ou não tenha nada. Mas o que mais importa agora é que eu estou todo iluminado. Ok, isso também causa um pouco de visibilidade, de reconhecimento. Mas perceba que essa luz, ela é completamente diferente da luz frontal. Vamos ver? Pode mudar, Haroldo. E pode apagar essas. Olha a diferença. Qual é mais gostoso de se ver? Pode trocar, Haroldo. Eu particularmente gosto muito dessa. Não é que essa da frente eu não gosto de usar. Gosto também. Mas se eu tenho uma cena onde que eu tenho que ressaltar muito o personagem ou o corpo do personagem, eu prefiro usar essas duas luzes laterais. E mesmo assim, brincar ainda com a sombra, muito mais a sombra, do que você ter um refletor somente na frente iluminando o personagem, porque vai te dar uma releitura do que você está vendo. E óbvio, tudo isso relacionado ao objetivo da cena, ao objetivo do que você está querendo iluminar. Vou pedir para apagar agora, novamente, tudo. Agora uma coisa que é muito legal, a gente vai começar a inventar posicionamentos para esse sol, porque até agora a gente tinha frente, pino, contra e as laterais. E se a gente colocar esse sol no chão, como será que isso vai acontecer? Eu vou
acender uma luz que está no chão na minha esquerda. Pode acender. Olha como fica muito marcado mais a sombra. Diferente do refletor que vinha lá de cima, que a sombra fazia para baixo, essa sombra agora ela está indo para frente. E ela está muito mais acentuada, porque existe agora, a luz não está batendo no chão e não está refletindo em mim. Então eu estou muito mais escuro nessa parte lateral. Se eu fosse um personagem, que personagem eu seria? Que clima essa luz aqui na lateral traz para vocês? Eu estaria numa cena alegre? Eu estaria numa cena misteriosa? E isso a gente tem que tomar também um cuidado, porque as pessoas que estão sentadas no meio do espaço para lá vão me ver de uma forma, e as pessoas que estão sentadas do meio do espaço para o outro lado vão me ver de uma outra forma. Para cá, mais claro. Para cá, mais escuro. Aí eu causo uma dualidade de leitura para quem está assistindo, para o público. Isso pode ser muito interessante. Isso não pode ser aleatório, isso tem que ser intencional. Tem que estar conversando e dialogando com o que está acontecendo na cena. Vou pedir para apagar essa daqui e vou acender do outro lado. Pode acender. Troca. Troca. Aproveitar essa câmera aqui assim. Eu estou muito mais escuro para vocês do que eu estava com a outra luz, que eu estava um pouco mais claro. É essa dualidade que acontece para quem está assistindo. Agora, mais uma vez, eu pergunto, se eu tenho luz na minha direita ou se eu tenho luz na minha esquerda, qual é a intenção disso? Qual imagem você tem dentro da sua mente de complemento dessa sombra? Ou o que essa sombra está te dizendo? Como você pode brincar e dialogar com elas? Agora, existe uma outra coisa. Eu posso agora acender a dos dois lados ao mesmo tempo. Pode acender, Haroldo. Também estou iluminado com o meu corpo. Está todo mundo visualizando. Essa sombra no meio fica muito mais clara agora. Mas tem uma outra coisa. O meu corpo toma uma coisa mais esguia. Eu fico mais alto, eu fico mais reto, alinhado. Eu valorizo as movimentações que as pessoas fazem em cena. É como se o meu corpo tivesse iluminado e com volume e com tridimensionalidade a todo momento. Essas luzes laterais, elas são utilizadas muito nas luzes de dança, porque nas luzes de dança o corpo precisa estar em evidência. Os espetáculos de dança, de balé, de jazz ou até mesmo pode ser um espetáculo de dança moderna ou dança contemporânea, o corpo do bailarino ou da bailarina está muito em evidência. Mas ela pode ser utilizada para teatro ou para outras coisas também. Às vezes em show você vê essas luzes laterais, que é justamente para você trazer o corpo do performance ou dessa pessoa que está em cena muito mais evidente. Essas luzes me faz crescer, que é diferente dessa luz aqui de cima, que ela me achata. Vamos ver essa diferença? Pode trocar, Haroldo. Olha só como essa luz de cima me achata, me deixa muito mais para baixo. É como se ela estivesse me enterrando na cena, me enterrando no chão. Enquanto as outras faziam eu ser mais leve, essa me traz mais peso. E aí eu pergunto, se eu fosse um personagem aqui, que texto eu estaria falando? Eu estaria falando um texto mais alegre? Ou estaria falando um texto mais pesado? Ou alguma coisa mais para dentro de mim, para dentro do personagem, pensando, de repente, alguns conflitos que esse personagem tem, alguns medos. Vamos trocar para essas aqui, rápido de novo? Olha aí. Olha a diferença que faz. Da de cima, trocou. Para essas de baixo. Eu estou parado no mesmo lugar. Eu estou simplesmente em pé. Mas a luz traz para mim uma releitura do meu corpo. Eu posso ficar parado, quietinho,
Só o processo de mudança de luzes vai trazer uma nova leitura e uma carga dramática para a cena. O ator que está em cena, às vezes, não precisa fazer nada. Você, enquanto luz, iluminador ou operador de luz, você faz por ele, você ajuda ele na concepção do personagem dele ou na criação desse clima para o texto que ele está falando ou pelo momento que ele está vivendo na peça. Só essas mudanças de luzes. Mas existe uma outra luz, que é uma luz que a gente pode estar aqui na frente, atrás, nas laterais, a gente pode colocar essa luz na frente. Pode apagar tudo, vamos dar um blackout. Vamos pensar que agora esse sol está na minha frente, na parte de baixo. Pode acender, Haroldo. Percebe agora que essa luz de frente, ela me deixa muito mais com sombras aqui. Né? É uma luz que a gente não está muito acostumada em ver no nosso dia a dia. Por isso que ela traz uma coisa mais fantasmagórica, mais estranha, porque é uma luz que a gente não tem no nosso dia a dia. A gente está reinventando um sol numa outra posição. E isso começa a trabalhar mesmo com o que está dentro da nossa mente, mais do que a gente está vendo. Mas não foi sempre assim. Por exemplo, antes do advento da luz elétrica, né, os teatros eles eram iluminados por velas, tochas, lamparinas, e na beira do palco, no proscênio do palco, na ribalta do palco, tinham várias velas com umas conchas mesmo, conchas, para que essa luz pudesse refletir para o ator. E eles ficavam tudo na beira do palco, entre o público e o palco, que a gente chama de proscênio, ou ribalta. E aí, as pessoas que ficavam mais no fundo do palco ficavam pouco iluminadas, porque essas velas não tinham tanta potência. E aí o que acontecia? Quando as pessoas iam dar os seus textos, iam falar, elas se aproximavam dessa ribalta para falar porque elas estariam mais iluminados. E a gente viu que a gente mais iluminado, a gente chama mais atenção do espectador do que quem está lá atrás, menos iluminado. O nome dessa luz aqui é luz de ribalta. A gente chama isso justamente porque ela era colocada na ribalta. Existe uma expressão também que é você estar às luzes da ribalta, que é você estar em atenção máxima, que todo mundo está vendo você, independente se você tem luz, mas é uma expressão quando alguém está num evento ou no meio de outras pessoas e ela está chamando muita atenção e você fala, ela está nas luzes da ribalta dela, mas é porque ela está em atenção. E isso sim é uma luz da ribalta. Mas existe uma outra coisa que a gente ainda pode brincar mais ainda. Eu posso trazer essa luz muito mais próximo para mim. Eu posso trazê-la para cá. E eu posso colocá-la para cá, aqui assim. Essa luz aqui, efetivamente, a gente não tem mesmo no planeta Terra. Seria essa luz que vem de baixo. E ela traz uma coisa muito fantasmagórica. E eu pergunto para vocês, por que essa luz aqui te lembra muito filme de terror, muito medo? Se eu fizer essa cara assim, vai dar uma coisa meio diabólica. Por que disso? Justamente a influência que a gente tem dos filmes que acontecem. Em Hollywood ou em outros centros de filmagem pelo mundo todo, toda vez que você tinha um ser muito diabólico ou fantasmagórico, eles colocavam essa luz aqui embaixo, que era justamente como se ele estivesse surgindo do inferno. E era uma releitura. E como a gente é inundado desses filmes no nosso dia a dia ou na nossa videoteca da nossa história, de filmes que a gente já assistiu, essa luz aqui de baixo te traz essa sensação de muito fantasmas e etc. Mas essa você pode utilizar para uma outra situação também, como por exemplo,
você está como uma pessoa entrando ou descobrindo algum tesouro ou alguma coisa, então você olha, essa coisa brilha para você, essa luz dentro de, por exemplo, de um baú ou de uma caixa, tudo isso vai da sua imaginação. Eu vou pedir para apagar de novo e eu vou botar essa luz atrás de mim e vocês vão ver como isso pode interpretar mais uma vez, diferenciando a interpretação e a visão de vocês. Pode apagar, Haroldo. Pode acender, Haroldo. Olha só, eu tenho aqui uma luz que vem de trás de mim. O que isso traz para você, essa luz que vem do chão, vindo de trás? Quais são as referências que você tem para a interpretação dessa luz de contra que está lá no chão? Talvez um ser angelical vindo de algum mistério ou de algum local o celeste. Se a gente tivesse fumaça aqui, ficaria muito melhor, mas a gente não tem, infelizmente. Mas é como se eu tivesse vindo de um local desconhecido. Isso também é influência dos filmes que a gente assiste, que geralmente percebe que quando você tem uma pessoa que morre, vai para o céu e aí abre uma luz e ele vai ao encontro dessa luz, como por exemplo se eu estivesse aqui e fosse ao encontro da luz. Lembra que quando você morre, vai para a luz, vai para a luz. É mais ou menos isso, são as interpretações que a gente tem do que a gente já viveu ou do que a gente já viu em cima das luzes que a gente pode colocar dentro do espaço. Esse é mais um efeito. Ele não é muito utilizado porque fica muito ofusca quem está assistindo, como por exemplo, se eu sair daqui, olha só, vai ofuscar vocês que estão assistindo. Então, talvez ofusque quem esteja assistindo no palco. A gente usa pouco, mas como efeito, em um momento, pode ficar muito interessante. Uma outra coisa que a gente pode brincar agora é com a intensidade da luz. Eu vou pedir para apagar de novo. Pode apagar, Haroldo. Brincando com a intensidade da luz, a gente sabe que a luz ela pode ir de 0% a 100%. E aí eu vou pedir para o Haroldo acender essa luz que está na minha frente bem devagar. Ele começando e vocês vão perceber que eu vou aparecer no escuro. Viu que na graduação dessa luz você começa a ter várias informações, porque uma das coisas que a gente trabalha também na iluminação não é somente essa distribuição das luzes nesse espaço, essa angulação da luz. A gente pode trabalhar também a dimerização da luz. A gente pode ter uma luz a 50%, pode botar 50%, Haroldo. Que já vai te dar uma nova leitura. Ou a gente pode ter essa luz a 20%. É uma outra leitura. E eu posso passar aqui e falar um texto gigantesco, um bife, como a gente chama dentro do teatro. Falar e falar e falar, e ela é muito diferente dessa luz toda aberta, estourada a 100%. E aí eu posso brincar com outras porcentagens em outros lugares do espaço. Vamos acender, Haroldo, essa de trás aqui a 60%, a contraluz? Acende mais. Está vendo que a sombra que tinha aqui na minha frente, ela sumiu porque eu tenho um pouquinho de luz a 20% que está na minha frente. Isso já traz uma outra coisa, eu tenho uma luz que não consegue ver perfeitamente, mais uma luz forte atrás de mim me dando esse volume. Isso pode também ser um tipo de interpretação de acordo com o objetivo do personagem que está aqui. Vamos só ver, eu vou pedir para o Haroldo apagar essa da frente para você ver sem... Pode apagar. E pode voltar de novo a 20%. Completamente diferente, né? E isso a gente pode brincar. Porque eu posso chegar, tira essa de trás, Haroldo. Acende essa lateral e coloca ela a 50%.
apaga essa. Acende essa daqui de baixo. Pode acendendo, 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 acendendo. Já é uma outra informação. Agora apaga essa, Haroldo. Acende essa que está a pino. Já é uma outra informação. E se eu pego essas daqui e, por exemplo, Haroldo, põe essa daqui a 100% e reduz essa daqui. Mais, um pouquinho mais. Mais. Aí. Todas essas sombras aqui, elas são meio aliviadas. Ou, por exemplo, se eu apago essa daqui e acendo essa daqui do chão. Essa daqui. Pode apagar aquela lá. Aí. Já traz outras informações para vocês. Então, esse jogo de luz, de angulação e de dimerização, ele é muito importante. Pode apagar essa daqui, Haroldo. Pode apagar essa daqui. Isso é experimentação, porque você precisa experimentar e educar o seu olhar para essas intensidades. A gente também pode trabalhar com vários lugares com essa luz e intensidades diferentes. Como, por exemplo, eu vou pedir para acender do meu lado direito a luz bem devagar. Pode acender. Ok. O que é mais introspectivo? Essa luz ou pode acender 100%, Haroldo? Ou essa luz? O que é mais confortável para o seu olhar? O que você tem de mais informações? Essa ou essa daqui em 20% de porcentagem? Um pouquinho mais, aí. O que te traz mais dúvidas? O que te traz mais sensações de imagens internas do que realmente o que está acontecendo aqui? E com essas porcentagens eu posso trabalhar em qualquer direção, como por exemplo eu posso pedir para acender a ribalta. Pode acender, Haroldo, bem devagar e crescendo. Ok, menos. Está vendo que existe uma luz de penumbra? Que talvez possa ser até mais gostoso, dependendo do que está acontecendo. E se eu aproveitar e pegar essa lateral superior, que está na minha esquerda, e vir acendendo ela também bem devagar. Pode ir acendendo. Um pouquinho menos. Opa, um pouquinho mais. Olha como as coisas começam a se compor em cena. Eu estou acendendo 3 luzes e estou tendo uma nova composição de luz dentro da cena para transmitir uma nova informação. E eu posso acrescentar mais. Vamos acrescentar essa luz de contra, essa contraluz. Pode acender, Haroldo, mais devagar, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Dei um brilho um pouco mais nos contornos do meu corpo e mantive essas luzes aqui. Pode apagar essa da ribalta. Quais informações que você tem? E é assim que a gente começa a brincar e compor as luzes dentro da cena. Posso ir acendendo, posso ir apagando, posso ir aumentando, posso ir diminuindo. Isso é o que a gente faz quando a gente está compondo a luz para o espetáculo. Ou quando você está gravando também. Você vai acendendo, vendo que, opa, essa porcentagem está muito bacana, você vai lá e grava. E aí deixa naquela memória. Uma coisa muito interessante para que a gente crie o hábito de enxergar essas luzes ou de pensar essas luzes antes da execução é a gente educar o nosso olhar para todas as luzes que existem no seu dia a dia. Sejam as luzes do sol, sejam as luzes artificiais dentro da sua casa ou dentro do local que você está andando, seja no ônibus, as luzes do ônibus ou a luz do seu carro, ou até mesmo as luzes que estão te iluminando dentro do carro, que já não são as luzes do seu carro, luzes de poste, ou até mesmo, que é um exercício muito legal que a gente vai fazer agora, observando fotografias
e observando pinturas, porque tanto os fotógrafos como os pintores, eles trabalham nessa relação de luz e sombra e direcionamento dessas luzes, e educar o nosso olhar para entender de onde vem essa luz e qual a intenção dessa luz dentro daquela cena fechada, contribui bastante para a gente na construção dessa luz para a cena. Vamos fazer esse exercício agora? Ele vai ser bem legal. Vamos lá? Agora a gente vai fazer um exercício do olhar que eu chamo. A gente vai brincar em ver imagens, ver de onde essa luz está vindo, que sensação ela nos traz, e como a gente viu nas aulas anteriores, a gente vai tentar entender qual a função dessa luz nessa foto. Recapitulando um pouco, a gente viu das funções da luz na cena, a gente tem a visibilidade, que é aquela luz que deixa visível, torna tudo visível para o espectador, para dizer onde está, fazer com que o espectador se situe dentro da cena. A gente tem a velar e desvelar, porque a gente lembra que a gente trabalha em tirar esse objeto do escuro ou colocar esse objeto no escuro. A gente vai revelando ele do escuro ou velando ele com o escuro, com as sombras, né? Porque às vezes somente iluminar não seja tão interessante. A gente tem a tridimensionalidade, que é dar esse volume ao espaço ou ao objeto que está sendo iluminado, ou essa perspectiva que o espaço nos toma. A gente tem o modelar, né? A gente pode com as luzes, e aí a gente tem forma, volume, cor e textura, a gente pode modelar aquilo que está sendo iluminado. A gente tem a seletividade, que é levar a atenção do espectador a um ponto específico. Isso pode ser por um ponto de mais luminância no espaço, ou simplesmente de você deixar tudo apagado e somente uma luz específica num local que o espectador vai olhar para onde você quer. E a gente tem a outra, que é a atmosfera, ou seja, que clima isso está trazendo, que essa composição de luzes está trazendo para a gente, para trazer um clima específico. A gente tem mais uma, que é a fluidez, né, ou ritmo, que aqui não vai se dar muito bem, porque a fluidez e ritmo está nas trocas de luzes, como a gente viu, quando o Haroldo acendeu para a gente as luzes mais rápidas ou quando ele acendeu bem devagar. Esse não vai importar. Então vamos pensar nessas funções das luzes e no direcionamento das luzes nas fotos que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? Todos preparados? Vocês podem dar uma pausa no vídeo se você não tiver ainda a informação certa. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Mas se você precisar de mais tempo, dá uma pausa, faz uma leitura e depois vem conversar comigo, vem ouvir as minhas considerações sobre as fotos. Ok? Vou apresentar a primeira foto para vocês. Por que eu estou apresentando um quadro? Primeiro porque a primeira representação de luz que a gente teve em imagens foram nos quadros. Os pintores antigos, nas suas pinturas, eles já colocavam todos esses direcionamentos de luz, e agora a gente vai tentar entender qual a função dessa luz na cena em cima daquelas funções que a gente viu. Então, vocês têm um tempo agora para observar esse quadro. Repara de onde vem esse facho de luz, ou de onde vêm as luzes. Tem quantas fontes de luz nesse espaço? Eu estou vendo duas. Vocês conseguem ver duas fontes de luz em dois ângulos completamente diferentes? Então vamos lá. A primeira e mais clara fonte de luz é essa que está vindo manchando a parede. A gente tem essa janela e vem essa luz manchando a parede. Percebe que tem dois homens do lado direito, acho que é do lado esquerdo que vocês estão vendo, né? Que é um homem que só aparece o rosto dele e um homem de costa, onde essa luz está pegando muito nas costas dele.
essa luz que está passando pela janela, que não sei se é janela, ou está pegando na janela do outro lado, ela está iluminando esses dois homens que estão em pé. Agora, a luz que está iluminando os homens que estão sentados, ela tem um outro direcionamento. Ela vem de um outro local. Talvez ela venha ali de baixo, porque olha essa pessoa que está sentada em primeiro plano para a gente de costa. Percebe a lateral dela. Está bem iluminada. Você tem a coxa e a perna dela, ela está de uma calça branca, bem iluminada. A luz que está vindo de cima, que está fazendo esse recorte na parede, não é a mesma que está iluminando essa pessoa. Então a gente tem duas fontes. Uma que está pegando só quem está sentado, que está ali meio que na diagonal dessa pessoa que está sentada de costa, e essa que está cortando efetivamente a parede e está iluminando esses dois homens que estão em pé. Então a gente já conseguiu identificar de onde vêm essas fontes de luz. Agora eu pergunto para vocês, o que elas nos trazem? Você tem um velho, tem um homem de barba, e do lado dele tem um velho meio assim, meio debruçado em cima dele, e um homem que está com os braços cruzados, meio que chorando, e eles estão apontando para ele. Talvez possa ser uma cena de sofrimento dele, mas percebe que um dos dois que está em pé, que é justamente a pessoa que não está aparecendo, ela está apontando um dedo lá para a mesa. Percebe que são elementos que são muito importantes, e a luz nessa mão é muito importante, porque ela vai guiar os nossos olhos justamente para essa pessoa que está debruçada. Você percebe que tem essa mão lá em cima, você tem essa mão desse velho que está um pouco mais abaixo dela, e aí você tem a mão do barbudo apontando. Então, e a luz sendo jogada também. Então está todo o elemento do quadro direcionando o seu olhar efetivamente. Então a gente pode chamar que esse quadro ele está com uma função de visibilidade? Não, porque a gente tem muita sombra. A gente está muito mais naquele clima de velar e desvelar. A gente está muito mais velando aqui, ou seja, trazendo a cena do quadro para a escuridão, do que revelando alguém da escuridão. É como se a gente estivesse pegando as informações que estão muito claras e dando uma nova subjetividade para elas, para a gente entender efetivamente qual o clima que está acontecendo nessa cena. Ok? Ficou muito claro? Se precisar, para o vídeo e tenta observar de novo. Se não, vamos passar para uma próxima foto, para um próximo quadro. A gente tem um único personagem nesse quadro. E aí eu pergunto para vocês, objetivamente falando, o que se tem nesse quadro? O que se tem nessa foto? Ok? A gente tem um monge que ele está segurando um crucifixo. Ele está vestido com uma batina, uma bata, um manto ali dos beneditinos, dos monges, né? E ele está olhando para cima. De onde vem essa fonte de luz? Qual o direcionamento dessa luz? Óbvio, né? Ela está vindo de cima dele assim. Vum. Agora vamos entender o quadro como um todo. A gente tem uma figura que é muito importante e que diz muita coisa, que é um padre ou um monge. E ele está olhando para cima, ele está olhando para o céu. E percebe que a luz no rosto dele é muito mais forte do que do restante do quadro. Então a gente poderia dizer que essa luz poderia representar uma luz divina. Ele estaria nesse momento de comunicação com o divino. Olha a luz tomando a forma de um personagem. Olha a luz comunicando. Se a gente tivesse uma luz frontal,
traria somente uma luz de frente, como a gente viu agora, anteriormente? A gente teria essa informação dessa comunicação dele com o divino? Não, né? Agora vamos pensar na função da luz dentro da cena. Visibilidade não é, porque a gente tem muita sombra. A gente pode dizer em seletividade? Sim e não. A gente precisaria ver as outras coisas ao redor para a gente dizer um pouco da seletividade do espaço. Mas tem uma coisa que faz a gente entender e ver muito claro nessa foto. Que é o olhar dele, a luz mais forte no rosto dele, e vendo esse olhar dele de adoração, ou de ele estar sendo subjugado por essa luz, por esse ser divino, já traz uma leitura para fora, ou para o quadro. A gente pode dizer o velar de novo? Sim, a gente está velando também, porque percebe que a escuridão também compõe, a gente está pegando dessa parte de escuro, do claro, perdão, e está trazendo ele para dentro do escuro. Ou a gente pode pensar o inverso também, ele está dentro da escuridão e essa luz divina está trazendo a luz para o ser dele. Então a gente está desvelando ele dessa escuridão. Percebe? Mas tem uma outra coisa que é muito interessante. Olha a vestimenta dele. Não causa um volume por causa das sombras e luz? Então, esse volume que causa, a gente pode dizer também que a gente está modelando essa figura com volumes, ou textura, a textura da roupa. Olhem essa foto. Objetivamente falando, a gente tem 3 homens com chapéu, com umas roupas meio que trapo, uma pessoa com cabelão, uma pessoa com um olhar meio de bravo, outra pessoa com um olhar assustado. Eu gosto muito dessa foto para falar nessas aulas, que eu falo sobre o direcionamento, porque nessa foto a gente tem vários direcionamentos de luz com uma fonte só. A fonte de luz está clara para vocês. A gente tem um fogo na mão de um desses homens. E esse fogo está no centro dessa foto. A gente percebe que o homem que está segurando o fogo, a luz está iluminando uma lateral do rosto dele e a outra parte está completamente no escuro, como se não existisse a outra parte do rosto dele. A gente tem um homem que está no centro e essa luz está de ribalta nele, está essa luz vindo de cima, por isso que traz essa seriedade dele, essa coisa meio macabra também. E o outro homem que está na outra extremidade, que está meio com um olhar assustado, essa luz está pegando somente também parte do rosto dele. Mas diferente de quem está assistindo, de quem está segurando a luz, ele está um pouco iluminado, essa partezinha do rosto dele está iluminando, dando uma sequência no rosto dele. Então é só aí, com uma fonte, a gente tem 3 direcionamentos de luzes laterais, da lateral da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e a gente tem essa luz que está de baixo, uma luz de ribalta. Agora, subjetivamente falando, que sensação você traz para essa foto? Uma coisa meio que de sofrimento, mistério. Quem são essas pessoas maltrapilhas, né? E falando agora da função dessa luz, aqui a gente pode dizer com certeza que ela está sendo a gente está desvelando, a gente está tirando esses homens da escuridão com essa chama que está na mão dele. A gente está simplesmente jogando eles para um primeiro plano, mas eles estavam completamente no escuro. Então o desvelar fica muito evidente nesse processo. Vamos para uma outra foto. A gente continua tendo à vista da gente somente uma única fonte de luz. Vamos lá, vamos observar mais. A gente tem, objetivamente falando,
o que nessa foto? Um abajur, que é o que está chamando a nossa atenção, porque ele é a fonte de luz, não é? A gente tem uma mesa de madeira, onde tem esse abajur. A gente tem uma cama, que tem um colchão, um lençol e um cobertor. A gente tem uma mulher nua, porque a gente consegue perceber os contornos do corpo dela. E a gente tem esse encosto da cama que parece ser metal. Agora, e a parede? É uma parede de um local moderno? Ou é uma parede de um quarto rústico? Por que você pensou que a parede é de um quarto rústico? Justamente pela textura que a luz do abajur está fazendo na parede. Então, essa luz ela está modelando a parede com textura. E aí você consegue perceber que ela é toda ondulada, que não tem uma pintura correta, parece ser até uma coisa meio ainda no reboco ou na massa ainda, né? Só que está preto e branco, a gente não sabe. Agora existe um outro elemento que é muito forte nessa foto, que é o elemento da mulher. Percebe que a luz também está modelando o corpo dela? E a modelagem desse corpo nos traz sensualidade. Então percebe que uma única fonte de luz no espaço te traz toda uma informação completamente subjetiva e objetiva do espaço. Objetiva porque ela te diz que esse quarto é um quarto rústico, e subjetiva porque diz que essa cena é uma cena extremamente sensual. E por se tratar de uma cena, de uma fotografia preto e branco, a gente não tem a utilização de cores, mas a modelagem que a luz está fazendo no espaço nos traz toda uma sensualidade nessa foto, que é o que o fotógrafo queria. Nem porque a mulher está nua, mas a posição dela, do corpo dela e as formas do corpo que a luz está dando ao corpo dela, e está muito mais escondendo do que revelando, está trazendo muito mais essa sensualidade. Bom, todo mundo conhece, né? Esse é um dos cartazes de um filme chamado Jogos Mortais. A gente tem uma contradição completamente de imagem, luz, referências, tudo entra em contradição nessa imagem. Eu gosto dela muito. Vamos lá. De onde vem essa fonte de luz? De baixo. Lembra que eu falei com vocês que essa luz que vem de baixo, que é uma luz que a gente não tem no planeta Terra, essa luz, essa fonte de luz forte que vem de baixo, esse sol que nos ilumina, causa uma coisa meio de terror, fantasmagórica por causa dos filmes? Se a gente for observar as fotos, a gente tem 3 enfermeiras. Agora, a luz, o posicionamento da luz nessa foto, nos traz que essas 3 enfermeiras, elas não são enfermeiras que querem o nosso bem ou querem nos curar. Muito pelo contrário. São enfermeiras muito diabólicas, que querem fazer muito mal com a gente. Não é isso? E se a gente pegar e mudar essa luz e botar em outra angulação, a gente vai ter, com certeza, uma outra leitura dessa foto. Aí as enfermeiras podem assumir o papel da enfermagem, de cuidar, de zelo, da saúde, não dessas coisas de querer botar a gente numa maca, cortar a gente, tirar todo o nosso sangue e tirar órgãos nossos, etc., como está acontecendo nessa foto. Mas ela diz muito com o filme, né? Para quem já assistiu os Jogos Mortais, sabe que o filme não é um filme para você ficar sorrindo, ele traz um pouco mais de tensão e terror. E essa é a última. A gente tem aqui uma luz, uma única fonte de luz. Mais uma vez, de onde vem essa luz? Está vindo de cima? Quase a pino, né? Mas ela está vindo um pouco mais de trás.
Percebe que tem muito menos elemento nessa foto? E que esses poucos elementos que a gente tem, ele nos causa já uma interpretação e um complemento das imagens que a gente está vendo? Ok, a gente vai pensar agora um pouco do que você está vendo objetivamente. O que está, né? O que existe nessa foto? Me diz. Você tem um colchão embaixo, algumas almofadas, você tem um vão escuro, e aí você tem duas pessoas sentadas num trapézio. Uma está no colo da outra, você tem um homem e você tem uma mulher. E existe meio que uma relação entre eles. Agora, eu pergunto, que sensação é essa que te traz nessa foto? Que cena é essa? Essa foto parece o quê? Poderíamos dizer que os dois estão apaixonados? Que eles estão numa cena romântica? Por que será? Será que é por causa das sombras? Ou porque somente eles estão ali e metade do corpo deles em evidência, mas não tanta? Existe uma cumplicidade, como se os dois fossem um? Eu poderia dizer que isso lembra cenas de sonho? Esse foi um espetáculo que eu iluminei, que a luz de todo o espetáculo começou com essa cena. Eu assistindo o espetáculo, o ensaio, eu fui assistindo e falei assim, ai gente, o que está aparecendo? O que eles estão querendo me dizer? É um espetáculo circense teatral. O nome do espetáculo é De Paetês. Ele foi de 2007. E aí eu perguntava, mas como é que eu vou iluminar isso? Que história é essa? E aí quando eles subiram no trapézio e fizeram os números dele com a música ao fundo, eu falei, uau, isso parece um sonho para todos. E aí a intenção era que a luz nessa cena transparecesse para as pessoas a relação de sonho. E aí todo o espetáculo foi embasado em cima de quem está assistindo tem que entender que esse processo é um processo de sonho em todo o espetáculo. Todos os personagens estão sonhando em ser alguma coisa na vida. Eu não vou entrar em detalhes do espetáculo como um todo. Prestem mais atenção nas luzes que cercam vocês. Observem a luz que está ao seu redor 24 horas por dia, porque hoje em dia até dormindo você tem luzes dentro do seu quarto, às vezes a luz que está no poste, né, ou você deixa uma luzinha pequena. Assim, comece a contemplar também a escuridão, comece a ver essa relação que tem entre claro, escuro, qual a importância que a sombra traz para a composição desse cenário que te cerca ao redor. Percebe a coloração dessa luz durante o dia, se é de manhã, à tarde e à noite. Começa a perceber as luzes dos filmes que você assiste, das séries que você assiste. Tem séries muito legais com as fotografias, com as luzes de cena muito lindas. Percebe o que a escuridão está começando a contar para você. Comece a perceber o que essa cena te traz enquanto subjetivo ou como os criadores dessa cena estão trabalhando com os direcionamentos da luz ou com a função dessa luz dentro da cena para a sua interpretação efetiva da imagem que você está assistindo ou que você está vendo. E comece a brincar com isso na sua vida também. Uma palavra que a gente pode ficar para a gente interromper e acabar com essa aula, seria a contemplação. Contemple. Contemplar é alguma coisa que a gente está perdendo, é um verbo que a gente não está mais conjugando. O ritmo de vida que a gente tem faz com que a gente sempre passe correndo pelas coisas e não consiga perceber as menores coisas que estão ao nosso redor. A gente tem uma seletividade no olhar muito pequena. Amplie mais o seu campo de visão. Perceba as coisas que estão ao redor. Olhe para fora, não olhe só para dentro. Dê pausas na sua vida. Dê pausa para ficar simplesmente observando e pensando.
Lembra dos filósofos que eu falei gregos, que eles ficavam nas praças públicas conversando e pensando sobre a vida? Acho que a gente precisa voltar um pouco para esses momentos e aproveitar essa pandemia onde a gente tem que ficar bem recluso. Pare para fazer isso, pare para ficar observando como o sol entra na sua janela e que caminho ele percorre. Esse é um exercício muito importante que a gente tem que fazer se você quer efetivamente trabalhar com luz, independente se você for iluminador, se você for técnico de luz, ou se você for o assistente desse iluminador, ou um operador de luz, ou até mesmo um eletricista cênico. A luz vai ser o seu trabalho, e saber como ela influencia a sua vida é fundamental. Então fica a minha dica aqui para vocês, para encerramento dessa aula. Volte a contemplar. Aprenda de novo a olhar o mundo. Tenhamos novamente um olhar de criança, descobrindo a todo momento que abrimos os olhos coisas novas. A criança dentro da gente, ela não morre. Às vezes a gente deixa ela de castigo num canto. Liberte ela, traga ela para a sua vida, redescubra o mundo através do olhar das luzes e da sombra. Muito obrigado a todas e todas por estarem aqui com a gente. A gente encerra essa aula e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!